Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. E sob a proteção de Deus, declaro aberto para vós a presente sessão ordinária, conforme dispõe dos artigos 149 e 163 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Então, com a não presença do vereador Jair Ronaldo Correia, ouvido o vereador Rinaldo Rodrigues do PSDB, a secretaria da segunda sessão. Então, solicito ao senhor secretário Rinaldo Rodrigues do PSDB para que efetue a leitura da ata da 19ª sessão ordinária realizada em 7 de junho de 2022. Aos 7 dias do mês de junho de 2022, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, quilômetro 320, bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário, sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do hino de Pescaria Brava. Tendo em vista o pedido de licença dentro das funções de vereador realizado pelo vereador Miguel da Silva, que exercia a função de vice-presidente, e o pedido de renúncia da função da segunda secretária realizado pela vereadora Thalita Santos Cornélio, e em conformidade com o artigo 23 do Regimento Interno, que dispõe que somente se modificará a composição da mesa diretora, ocorrendo vaga do cargo de vice-presidente e vice-presidente. Deu-se a eleição suplementar. Em virtude da vacância dos cargos de vice-presidente e segundo secretário, foi solicitado aos vereadores titulares para disponibilizarem seus nomes para preencher as referidas vagas, tendo o vereador Leandro Francisco disponibilizado seu nome para compor a mesa diretora na função de vice-presidente e o vereador Rinaldo Rodrigues para exercer a função de segundo secretário. Foi realizada a chamada dos vereadores para verificação de presença, estando presentes os vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jairo da Silva Fortunato, Jason Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Thalita Santos Cornélio. Após a realização da chamada, o presidente colocou o nome do vereador Leandro Francisco em votação para compor a mesa diretora na função de vice-presidente. Realizada a votação nominal, sendo voto sim pela aprovação e voto não pela rejeição, os vereadores titulares Gilberto Neves Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jason de Castro, Leandro Francisco, Rinaldo Rodrigues e Thalita Santos Cornélio votaram sim, sendo eleito o vereador Leandro Francisco para exercer a função de vice-presidente. Posteriormente, o presidente colocou o nome do vereador Rinaldo Rodrigues em votação para compor a mesa diretora na função de segundo secretário. Realizada a função nominal, sendo voto sim pela aprovação e voto não pela rejeição, os vereadores titulares Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jason Castro de Souza, Leandro Francisco, Rinaldo Rodrigues e Thalita Santos Cornélio votaram sim, sendo eleito o vereador Rinaldo Rodrigues para exercer a função de vice-presidente. Em seguida, o presidente encerrou a votação suplementar da mesa diretora, declarando o vereador Leandro Francisco como vice-presidente e o vereador Rinaldo Rodrigues como segundo secretário. Dando continuidade, o presidente deu abertura à sessão ordinária, solicitando ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 18ª sessão ordinária. Realizada a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva,
Jairo Ronaldo Correia, Jairo da Silva Fortunato, Jaison Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Raquel dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Thalita Santos Cornélio. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador João Fernandes Floriano apresentou as seguintes proposições. Requerimento de número 14 de 2022, solicitando a manutenção, limpeza e roçagem do mato da rodovia C437, entre os bairros de Santiago e a Pescaria Brava. Indicação número 07 de 2022, solicitando que seja realizado serviço de manutenção nas luminárias dos postes da via Marginal BR-101, Ponta das Laranjeiras a Estiva, bem como seja realizado o acabamento das calçadas do referido trajeto e serviço de sinalização. Indicação número 8 de 2022, solicitando estudo quanto ao investimento em energia solar fotovoltaica, a fim de custear gastos com energia elétrica nas repartições públicas. Os vereadores da bancada do PP apresentaram o requerimento número 15 de 2022, solicitando informações quanto ao cronograma, calendário de realização de manutenção das creches e escolas municipais. Posteriormente, foi realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro KM37, nesse município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 4 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Ponta das Laranjeiras, nesse município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que ratifica a alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel, CISA-Amurel. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do transporte escolar municipal gratuito no município de Pescaria Brava e dá outras providências. Em seguida, foi realizada a primeira votação do projeto de lei ordinária número 9 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocada a próxima sessão ordinária para o dia 14 de junho de 2022, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário Rinaldo Rodrigues do PSDB para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. O Jairo está doente e não pôde vir hoje, senhor presidente. Jairo da Silva Fortunato. Presente. Jaison Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Leandro Francisco. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, com a ausência justificada do vereador Jairo Castro de Souza, Jairo Ronaldo Correia, os demais 8 vereadores encontram-se nessa casa. Então, com a falta justificada do vereador Jairo Ronaldo Correia, coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos com a falta justificada do vereador Jairo Ronaldo Correia.
Solicito ao senhor secretário Reinaldo Rodrigues, do PSDB, para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Indicação número 09 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: desenvolver um aplicativo similar ao CEP Rural para cadastro das residências construídas na área rural do nosso município. Referida indicação se dá em virtude de relatos de alguns munícipes que reclamam da ausência de código postal específico para as residências construídas na área rural do município. Segundo informações, por falta do código postal, ocorrem regularmente problemas de localização dos endereços para os serviços de entrega, a contratação de serviços de internet e o atendimento de chamadas de emergência. Sendo assim, mostra-se necessário que a gestão municipal promova alternativas que possam garantir a celeridade da localização dos endereços e garantir a prestação de serviços para a população residente na área rural. Neste caso, é oportuno destacar a necessidade de criação do projeto CEP Rural. Em termos práticos, a iniciativa municipal em desenvolver um aplicativo para solicitar o cadastro do imóvel com envio de dados georreferenciais, recebendo em seguida a visita de agentes públicos para validar as informações e, por fim, obtendo uma placa com código de endereçamento a ser instalada na entrada da propriedade. Desse modo, o código do imóvel permite que os serviços de emergência consigam chegar até a propriedade, através do uso de rotas traçadas por aplicativos de navegação, além de possibilitar o uso da localização da propriedade para os demais serviços dependentes do código de endereçamento. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, vereador João Fernandes Floriano. Indicação de número 10 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, e a vereadora Raquel Cardoso dos Santos, da bancada do MDB, que abaixo subscrevem, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Conforme o levantamento realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificou-se que em nosso município existem 3 áreas remanescentes de quilombos, sendo elas Carreira, Barranca e Caruru, em Varginha. Diante dessa informação, venho solicitar que seja realizado estudo quanto ao reconhecimento dessas comunidades quilombolas e quanto à viabilidade de criar uma zona especial de interesse social, bem como inclua no plano diretor do município, a fim de que sejam desenvolvidas políticas específicas para as comunidades, demarcação da área e garantia de proteção de direitos, regularização fundiária e implantação de serviços básicos. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022. Respeitosamente, João Fernandes Floriano, Raquel Cardoso dos Santos. Indicação número 11 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, e a vereadora Raquel Cardoso dos Santos, que abaixo subscreve, de forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal, a seguinte proposição. Venho, através da presente indicação, solicitar a contratação de empresa especializada para coleta, transporte, triagem, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos domiciliares e similares, comerciais e urbanos do nosso município,
Os resíduos sólidos podem ser classificados em lixo comum ou domiciliar, público e especiais. O resíduo comum é formado por lixos provenientes das residências, dos prédios públicos, do comércio e das escolas. Seu principal componente é a matéria orgânica. Faz parte também desse lixo uma grande variedade de materiais recicláveis, entre eles o papel, papelão, plásticos, latinhas, etc. Assim, entende-se ser importante a contratação de empresa especializada para a coleta dos referidos resíduos sólidos. Respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador PP, Raquel Cardoso dos Santos, vereadora MDB. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022. Indicação número 12 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernando Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: instalar uma incubadora de empresas startups em nossa cidade, incentivando e auxiliando na abertura de novas empresas, gerando assim mais empregos. Minha indicação consiste em que a Prefeitura disponibilize um local para a instalação de várias empresas startups, como estrutura, custos baixos de aluguel e também fornecendo suporte técnico para o negócio sobreviver aos primeiros anos de mercado. A criação de uma incubadora de startups vai incentivar a abertura de novas empresas e gerar novos empregos. Startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup necessita de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional. De fato, startup é um termo que está na moda e empreender virou o sonho de muita gente, tanto no Brasil quanto fora dele. Um erro comum que perder a definição de startups é se elas são somente empresas de internet. Não necessariamente. Elas só são mais frequentes na internet porque é bem mais barato e facilmente propagável criar uma empresa online, instalar uma incubadora de empresas startups em nossa cidade, incentivando e auxiliando na abertura de novas empresas, gerando assim mais empregos. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, vereador João Fernandes Floriano, do PP. Indicação número 13 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: criar fundo de apoio à pesquisa, inovação e empreendedorismo. A presente sugestão visa, por meio dos recursos arrecadados via fundo, tornar realidade iniciativas como, por exemplo, o estabelecimento de um espaço dedicado à pesquisa acadêmica e empresarial, fomentos de startups e empreendedores, além de contar com a infraestrutura física de laboratórios, equipamentos de apoio à inovação e ao desenvolvimento empresarial. Além disso, oferece diversos serviços visando facilitar as conexões entre empreendimentos e empreendedores. Neste caso, poderíamos destacar cursos livres de extensão oferecidos por meio de parcerias com faculdades, ambientes para a realização de pesquisa com suporte de pesquisadores renomados, laboratório onde as startups podem discutir e testar os seus projetos, dentre outros serviços especializados, visando incentivar os empreendedores locais e preparar as estruturas do município às novas tecnologias da informação. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador do PP. Indicação número 14 de 2022. Senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, e a vereadora Raquel Cardoso dos Santos, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, queremos que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal, a seguinte proposição:
Venho, através dessa, indicar que seja realizado estudo quanto à instalação de lixeiras em nossa cidade. Justifica-se que a maioria das ruas de nossa cidade não possuem lixeiras de pequeno porte nas vias públicas. A lixeira deverá ficar disposta na altura onde os animais não consigam alcançar e de fácil acesso para efetuar o descarte em vias públicas, praças, etc., mantendo assim a higiene e limpeza do ambiente. Dessa forma, o lixo de pequeno volume poderá ser depositado na lixeira mais próxima, evitando entupir galerias de água pluviais e bueiros. Quanto à manutenção das lixeiras, sugere-se a realização de parcerias com empresas privadas para a manutenção das mesmas. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador PP, Raquel Cardoso dos Santos, vereadora MDB. Senhor presidente, senhores vereadores, indicação número 16 de 2022. O vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, junto ao setor de obras da agricultura, a seguinte proposição. Venho, através dessa, indicar a criação do programa Porteira Dentro, com o intuito de promover melhorias nas pequenas propriedades rurais. O projeto vai, através de serviços como terraplanagem, abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso e dentro das propriedades, incluindo cascalhamento e patrulhamento, construção e reforma de silos, transporte de cascalho e brita, conservação de aterros e limpeza, construção de fossas sépticas e chorumeiras, onde poderão ser executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com o planejamento do município. Para participar do projeto, o produtor rural deverá estar cadastrado ou ser cadastrado junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Justifica-se que referido programa contribuirá com o desenvolvimento da agricultura familiar e será muito importante para o agronegócio da região. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador do PP. Indicação número 17 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Venho, através dessa, indicar a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Empreendedorismo e Segurança Pública. Justifica-se ser fundamental que se estabeleçam políticas públicas continuadas voltadas ao desenvolvimento econômico do município. Para tal, necessário que o Executivo possua uma secretaria totalmente dedicada a esse fim. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador do PP. Requerimento de número 16 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicita estudo quanto à formação de uma equipe de trabalho em parceria com entidades ligadas ao segmento comercial para a elaboração de um plano municipal de ações e atividades para o fortalecimento do setor no município. Justifica-se que a elaboração de um plano com a participação de atores do segmento é uma oportunidade de pensar estrategicamente na cidade, para antever o futuro e elencar e coordenar as ações e atividades de toda a administração e das forças empreendedoras em torno do desenvolvimento sustentável. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, vereador João Fernandes Floriano, PP.
Requerimento de número 18 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Deidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Considerando o provável projeto de asfaltamento a ser realizado na rodovia SC437, por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando que será retirada as lajotas da referida rodovia, solicito que seja realizado estudo para que sejam as mesmas colocadas no bairro Taquariçu e Estiva, especificamente nas ruas descritas no mapa abaixo. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP. Indicação número 18 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Thalita Santos Cornélio, da bancada do PP, que abaixo subscreve, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Deidson da Silva de Souza, prefeito municipal, junto ao setor de obras, a seguinte proposição. Vem, através dessa, indicar que seja realizado com urgência a manutenção da estrada geral que dá acesso ao Campo do Colorado, bairro Ponta das Laranjeiras. Justifica-se que a referida localidade encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando o trânsito dos automóveis e transeuntes. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, Thalita Santos Cornélio, vereadora, bancada do PP. Indicação de número 18 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, da bancada do PP, o vereador Leandro Francisco, da bancada do MDB, e a vereadora Raquel Cardoso dos Santos, do MDB, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Deidson da Silva de Souza, prefeito municipal, a seguinte proposição. Viemos, através dessa, indicar que seja realizado com urgência a manutenção da estrada geral que interliga as comunidades do bairro KM37 a Bananal. Justifica-se que as referidas localidades encontram-se em péssimo estado de conservação, dificultando o trânsito dos automóveis e transeuntes. Sala das Sessões, 14 de junho de 2022, respeitosamente, João Fernandes Floriano, vereador PP, Raquel Cardoso dos Santos, vereadora do MDB, e Leandro Francisco, vereador do MDB. Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2022, de 10 de junho de 2022. Autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no exercício anterior. Projeto do Poder Executivo para leitura. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores e senhoras vereadoras e vereadores, cumprimentando cordialmente, solicitamos, através do presente projeto de lei, autorização para o pagamento de dívidas junto à Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Capivari de Baixo, Santa Catarina, as quais não contam com o necessário empenhamento. Da anexa documentação é possível extrair os motivos que ocasionaram a falta de pagamento por parte da administração municipal e a consequente necessidade de pagamento da dívida contraída. Diante do exposto, visando regularizar a situação do município perante a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Capivari de Baixo, e evitar eventual interrupção dos serviços prestados pela entidade credora, encaminhamos o presente projeto de lei para a provisão dessa egrégria Casa de Lei. Certo de contarmos com o necessário apoio a esta propositura, apresentamos a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protesto de levada a preço e distinta consideração.
Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2022, de 27 de maio de 2022. Ratifica a alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel, CIS-Amurel. Projeto do Poder Executivo, hoje irá para a primeira votação. Projeto de Lei Ordinária de número 11 de 2022, de 7 de junho de 2022. Inclui ação e alteração do programa do PPA, LDO e LOA, e abre crédito adicional especial. Projeto do Poder Executivo, primeira votação. Gostaria de pedir, senhor presidente, que esse projeto fosse colocado em uma única votação, devido à sua urgência. Depois eu coloco o pedido da vereadora em votação. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2022, de 7 de junho de 2022. Denomina a rua no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto do Poder Legislativo, já foi feita a leitura, hoje para a única votação. Projeto de Lei Orgânica número 4 de 2022, de 7 de junho de 2022. Denomina a rua no bairro Ponta das Laranjeiras, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto também do Poder Legislativo, hoje para a única votação. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2022, de 30 de maio de 2022. Inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial. Projeto do Poder Executivo, hoje para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, são esses os projetos, indicações e requerimentos da pauta de hoje. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a indicação de número 9 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo Corrêa. Indicação de número 10 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP, e da vereadora Raquel Cardoso dos Santos, do MDB. Os favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo Corrêa. Indicação de número 11, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP, e Raquel Cardoso dos Santos, vereadora do MDB. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo Corrêa. Indicação de número 12 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Indicação de número 13 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Indicação de número 14 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP, e da vereadora Raquel Cardoso dos Santos, do MDB. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Indicação de número 16 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Indicação número 17 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Requerimento número 16 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a falta justificada do vereador Jair Ronaldo. Requerimento número 18, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis
permanece como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, conforme justificado o vereador Jair Ronaldo. Indicação de número 18 de 2022, de autoria da vereadora Thalita Santos Cornélio, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, conforme justificado do vereador Jair Ronaldo. Indicação de número 18 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP, Raquel Cardoso dos Santos, do MDB, e Leandro Francisco, do MDB. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, com a força do vereador Jair Ronaldo. Projeto de lei ordinária de número 08 de 2022, de 27 de maio de 2022, que ratifica a alteração do protocolo de intenções do consórcio municipal de saúde da Morel, Cisa Morel, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. Os favoráveis para a Constituição dos Congressos manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, com a forma do Estado do vereador Jair Ronaldo. Projeto de lei ordinário número 11 de 2022, de 7 de junho de 2022, que inclui a ação e altera o programa PPL, LOA e APA Medicinal Especial, de autoria do Poder Executivo. Então, antes de colocar a primeira votação, vou colocar o pedido da vereadora Thalita Santos Cornélio, do PP, pedido de única votação. Os favoráveis para as constituições dos contrários manifestam. Discussão e votação aprovada por todos, com a forma do vereador Jair Ronaldo. Então, o projeto vai para uma única votação. Em regime de urgência, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovada por todos, com a forma justificada do vereador Jair Ronaldo. Projeto de lei de número 03 de 2022, de 7 de junho de 2022, denomina Rua no bairro 37, no município de Pescaria Brava e da Rosa Providência, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB, para a única votação conforme o artigo 166 do regimento interno. Os favoráveis, as comissões contrárias se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, conforme o Estado do vereador Jair Ronaldo. Projeto de lei ordinário de número 04 de 22 de 7 de junho de 2022, na rua no bairro Ponta da Laranjeza, nesse município de Escarabrava, nas duas providências, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Thalita Santos Cornélio, do PP. Esse projeto é para única votação, conforme o artigo 166 do regimento interno. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovada por todos, com a forma justificada do vereador Jair Ronaldo. Projeto de lei ordinário número 09 de 2022, de 30 de maio de 2022, que inclui a ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA adicional especial, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Os favoráveis para as constituições contrárias se manifestam. Em discussão e votação aprovada por todos, com a forma justificada do vereador Jair Ronaldo. Então, essas seriam as matérias na noite de hoje, projetos, indicações e requerimentos para votação e discussão. Então, antes de encerrar, conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos para as suas colocações pessoais, constando na hora do dia. Então, antes de encerrar, eu queria dar uma boa noite a todos, aos vereadores, às pessoas que estão nos assistindo, aos colaboradores dessa Casa Legislativa. Falando um pouquinho da Secretaria de Obras, nosso colega aí, amigo, considero amigo, né? A gente está na segunda legislatura juntos, assumiu a secretaria. Graças a Deus o tempo está se firmando. A gente sabe que choveu bastante aí, então deu um transtorno. Mas ele está conseguindo colocar tudo em ordem aí com a sua equipe. Então eles estão realizando aí um grande trabalho. Então a gente também pede um pouco de paciência para os moradores dos bairros, né? E a gente sempre conversa com o secretário para resolver principalmente aquelas demandas aonde criam mais transtornos. Então, o vereador quer falar hoje, eu acho que é o frio, né? É um friozinho, né? Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrar os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, para o dia 21 de junho de 2022, nesse horário regimental, às 19 horas. Boa noite a todos. Ele tem que contratar ainda para o microfone, pelo amor de Deus. 5 minutos. Eu vou assim, não fala.